leilão, tá bom? Tá aqui. Abra sua Bíblia, Gálatas 5, 16 a 21. Gálatas 5, 16 a 21. Gálatas 5, 16 a 21. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estais debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Quem pode dizer amém? Pai, em nome de Jesus, mais uma vez me achego à tua presença, e agora rogo que o Senhor, através do teu Santo Espírito, possa nos auxiliar na exposição, explicação e aplicação da tua palavra. Me coloco em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amados, temos avaliado a obra do Espírito Santo na vida do crente, a obra do Espírito Santo na vida do ser humano. Nós já vimos que o Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Trindade Divina. O nosso Deus Trino esteve presente lá na criação do mundo, na criação de todas as coisas, na criação do universo, dos planetas, da natureza, dos animais. Mas também Gênesis 1, 26, 27, 28 diz que Deus Trino, o Pai, o Filho e o Espírito Santo disseram: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Em que, pastor? Somos imagem e semelhança de Deus. Fomos criados com intelecto, temos emoções, temos exercício de vontade. Deus criou o homem com o livre arbítrio de poder decidir: obedecerei a Deus ou não? Porque ao homem, a Adão e a Eva, foi dada uma responsabilidade. Adão, de toda árvore que está no jardim comerás livremente. No entanto, da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comereis, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrereis. Ah, meus amados, o homem foi advertido, e nós sabemos o final da história. O homem pecou, desobedeceu, faltou-lhe fé, faltou-lhe confiança de que a palavra do Senhor fosse verdadeira. O que faltou a Adão, que é fé, é o que continua valendo até hoje na tua e na minha vida. É pela fé que somos justificados, é pela fé que somos salvos, e sem fé ninguém pode agradar a Deus. E o que é fé? É o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção das coisas que são da forma como são, ainda que a gente não veja. É por ela que os antigos foram justificados, e é pela fé que nós também podemos ser salvos. É por isso que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. O Pai está em ação, produzindo, planejando a nossa salvação. E nós vimos então que o Pai amou tanto o mundo que enviou o seu Filho. É o Filho entrando em ação. E o Filho, como já disse, espontaneamente, voluntariamente, não obrigado, mas colocou-se à disposição e obedientemente na cruz do Calvário levou o teu, o meu, o nosso pecado. Ele foi traspassado, ele foi, irmão, judiado, ele foi cuspido, maltratado, blasfemado, mas tudo isso ele fez por amor.
Era o seu papel no exercício da obra da nossa salvação. Ele foi sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia. E aí entra a obra do Espírito Santo, completando a obra do Deus triuno. O Pai que planejou, amou, enviou o Filho que, enviado pelo Pai na cruz do Calvário, ofereceu-se a si mesmo. E o Espírito que vem agora para completar a obra de salvação na tua e na minha vida, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas não somente convencendo, regenerando o homem. Mas não somente convencendo e regenerando, mas nós vimos aqui batizando-nos no corpo de Cristo. Somos inseridos, colocados, imergidos no corpo de Cristo, de onde jamais sairemos. Mas Ele vem para ser o penhor da nossa salvação. Em quem vós estáis, diz Paulo em Efésios 1,13. No dia em que vocês creram na palavra da verdade, no evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, fostes, não ouvi, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ah, meus amados irmãos, o Deus triuno agindo em nosso favor. Eu não sei se você já se decidiu por Jesus, mas essa é a terceira mensagem que mais uma vez eu vou te repetir. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Só há salvação em Jesus, é só por Ele. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E nessa obra redentora, o Espírito Santo tem papel importante, convencendo, regenerando, batizando, selando e nos inserindo no corpo de Cristo. É o Espírito Santo quem faz isso na tua e na minha vida. Mas nós vimos na semana passada que o Espírito Santo também age nos capacitando. Ele nos capacita, nós podemos servir a Deus. Ele nos capacita a podermos ser servos úteis na sua obra. E essa capacitação vem através dos dons espirituais. E nós vimos a relação dos dons exaustivamente. Nós olhamos os textos de 1 de Pedro 4, olhamos para Efésios 4, olhamos para Romanos 12, olhamos para 1 de Paulo aos Coríntios 12. E nós construímos aqui a nossa base de defesa do que são os dons espirituais. E disse para vocês que o dom espiritual é concedido aos salvos por graça. Não é por mérito, por merecimento, é por graça, através do Espírito Santo, com a finalidade e única finalidade de aperfeiçoamento e edificação do corpo de Cristo. Nenhum dom é dado para alguém, para exercício próprio, mas o dom é dado para que a igreja possa ser edificada. É o Espírito Santo quem decide a quem vai dar um dom, como vai dar esse dom e quando vai dar esse dom. Não sou eu que escolho, não sou eu que vou ver a relação e vou dizer, eu gostaria tanto de ter esse dom aqui. E também não somos nós que exigimos e não somos nós quem vamos dizer, você precisa ter esse dom para provar que tem o Espírito Santo. Não, porque todos nós já fomos batizados nesse Espírito, já estamos inseridos. Então não fique sendo aí, angustiado, porque em muitos movimentos diz que se você não manifestar determinado dom, você não prova para os outros que você é salvo. Não, meus amados, sabe de onde vem a grande prova de que nós somos ou não pertencentes ao corpo de Cristo? Não é pelo dom, mas é pelo fruto. É o fruto quem vai comprovar se de fato nós somos ou não de Cristo. Porque, meus amados irmãos, o que nós veremos já hoje um resquíciozinho, mas adentraremos no próximo domingo ao fruto propriamente dito. Próximo domingo, se você quiser já saber, eu vou dar o spoiler. Próximo domingo nós vamos falar da primeira grande virtude pertencente
àquele que um dia creu no Evangelho e que tem o Espírito Santo dentro de si. O fruto do Espírito é o... Não ouvi. Amor. Você pode repetir? A primeira manifestação, o primeiro gominho do nosso fruto é o amor. Você diz que conhece a Deus? Mas se você não ama, como pode dizer que conhece a Deus? Porque Deus é amor. Mas fica para o próximo domingo, tá bom? Amados, com relação ao dom espiritual ou aos dons espirituais, eu disse para vocês que a minha experiência não valida a verdade bíblica, mas sim a verdade bíblica é quem deve validar ou invalidar qualquer experiência. Eu disse que essa é uma frase, um pensamento de John MacArthur. Chega, meus amados irmãos, de vivermos impulsionados tão simplesmente por emoção. Tem muita gente emocionada demais, mas pouco manifesta o fruto do Espírito Santo. Então nós não queremos viver simplesmente por emoção, mas o crente precisa viver por ação. É por ação e não por emoção. Mas em terceiro lugar, o Espírito age em nossa santificação, moldando o nosso caráter através do fruto do Espírito. Eu disse que ele age em primeiro lugar na salvação, ele age em segundo lugar na capacitação, e em terceiro lugar ele age na santificação. E o que é a santificação? Um pensamento sobre santificação. É o processo progressivo e contínuo. Progressivo, ou seja, não pode parar. É contínuo, não para. Mas ele é gradativo, é pouco a pouco. E a santificação é operada por Deus através do Espírito Santo, na vida daquele que foi regenerado. Na santificação, o cristão é ensinado e moldado a viver cada vez mais para Cristo. Em santidade, o crente vence as tentações e as concupiscências. Por concupiscência, leia desejos carnais. Concupiscência, desejos carnais, que pertencem à sua velha natureza, mas no entanto, velha natureza que nós continuamos carregando. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Romanos, no capítulo 7, o que ele diz? O bem que eu quero fazer não faço, mas o mal que eu disse que não iria fazer, eu faço. Parece que o meu espírito está pronto para fazer o que é certo, mas na minha carne habita esses desejos que acabam me levando a fazer o que não convém. E as palavras duras de Paulo são: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Eu nunca me esqueço de quando li acerca dos castigos e das penas romanas. A crucificação era uma pena romana, mas existia uma outra pena dentro do Império Romano. O assassino seria punido em ser amarrado ao corpo daquele a quem ele tirou a vida. E era amarrado frente a frente, cara a cara, e lançado no deserto, para que ele ficasse ali, como nossas mães no passado diziam para a gente: você vai ficar nesse cantinho pensando no que você fez. Lembra do que? Quem já sofreu essa, hein? Eu me lembro que minha mãe falava: você vai ficar aí. Quanto tempo, mãe? Fica aí pensando no que você fez. Fica aí. Só sai quando eu mandar. Ai, como era doloroso ficar pensando no que a gente fez, não é? Mas, amados, essa pena romana era trágica. Não era fácil. E sabe, Paulo, quando usa essa linguagem, escrevendo aos Romanos, dizendo: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Paulo está assumindo: a gente carrega um velho homem, uma velha natureza. Eu carrego o velho Joel, que está doidinho para se manifestar. O velho Joel está aqui dentro, doidinho para irar, irmãos, doidinho para agredir, para ofender, doidinho para dizer: não pisa no meu pé, senão você vai ver o que vai acontecer. É o velho homem que não consegue se conter, às vezes, dos seus impulsos e dos seus desejos.
Esse velho homem está aqui dentro de mim. E não fica olhando para o pastor com esse olho abuticado, dizendo: meu Deus, o pastor passa por isso, porque você também passa, e larga a mão de ser besta. Todos nós carregamos essa carne e temos que lutar com ela a cada dia. Ou alguém aqui é santo, puro, perfeito e que não pensa mais nada de ruim e de indesejável. Tem alguém aqui? Diga amém. E eu vou te dizer: mentiroso. Alguém ousa dizer amém? Irmãos, nós continuamos carregando esses desejos carnais, mas o que é a santificação? O que é a santidade que o Senhor pretende que nós vivamos? É nós sendo melhores hoje do que fomos ontem, é lutando mesmo. E essa grande prova está no primeiro ponto da minha mensagem. O primeiro ponto hoje que eu quero tratar com vocês é o seguinte: diante do texto de Gálatas 5, 16 a 21 que nós lemos, a minha primeira definição para ti hoje é a seguinte: a vida cristã envolve uma guerra entre a carne e o espírito. Eu repito mais uma vez: a vida cristã, ela envolve uma guerra entre a carne e o espírito. Está ainda com Gálatas 5 aberto aí? Olha o que diz nos versículos 16, 17 e 18. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Paulo está dizendo: a concupiscência está aí, o desejo está aí, mas quando eu ando em espírito, eu pelo menos estou disposto a não cumprir com os desejos dessa carne. Mas no versículo 17, Paulo expande o pensamento dizendo: a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro. Para quê? Para que não façais as coisas que quereis. Está claro que existe uma guerra ou não? Está claro que existe uma batalha ocorrendo dentro de nós? A partir do momento que a gente abre os nossos olhos, que a gente amanhece e que a gente diz: eu vou para mais um dia de luta, Senhor, me ajuda. Mas está claro para você que começa já uma grande batalha de oposição entre fazermos a vontade de Deus e cumprirmos com os desejos da nossa carne. E no versículo 18 diz: mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Se a gente assume a disposição de andar em espírito, nós não estamos debaixo da lei. Em outras palavras, não estamos sujeitos a sermos repreendidos, punidos, castigados pela lei. Porque em andar em espírito não tem proibição. Alguém que anda em espírito não está cometendo nada que seja contra os propósitos de Deus e muito menos contra a vida humana. Por isso, quem anda em espírito e não cumpre os desejos da carne não está debaixo da sanção da lei. Você está livre de ser punido, de ser castigado, de ser repreendido. Amados, quando ouvimos a mensagem do Evangelho e decidimos crer em Jesus, quantos aqui já ouviram a mensagem do Evangelho e já decidiram por Jesus? Quantos? Amém? Essa mensagem agora e essa palavra é para ti. Se você de fato ouviu a mensagem do Evangelho, decidiu crer em Jesus, você foi vivificado. Você ganhou nova vida, você foi regenerado. Aqueles que estão em Cristo se tornam novas criaturas. Novo pensar, novo planejar, novos sonhos, novos ideais. O nosso espírito humano, e olha que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, não somente temos intelecto, vontade, alma, corpo físico, que nos identifica com Cristo, que também teve um corpo físico, mas nós temos um espírito humano, que se comunica com o Espírito Santo. Nós fomos reconectados a Deus, e é por isso que é possível vivermos pelo Espírito, ouvindo a voz do Espírito.
Nós não estamos mais sujeitos ao mundo, única e tão simplesmente por ouvir somente a voz do mundo. Mas agora, como ilustrado nos desenhos, guardadas as devidas proporções, nós temos o diabinho aqui falando, vai lá, xinga, bate, oprime. Mas nós temos agora aqui a voz do Espírito Santo dizendo, não faça isso. Pensa na palavra, pensa no que foi pregado. Pensa no que Deus te disse, eu estou tentando me comunicar contigo. E nós temos essa possibilidade de ouvir a voz de Deus, a voz do Espírito Santo. E por isso podemos ser guiados por esse Espírito. Em Romanos 8,14, sabe o que diz? Romanos 8,14 diz, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses... Paulo diz, tenho certeza absoluta, os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são o quê? Filhos de Deus. Porque o Espírito Santo habita somente na vida dos que são filhos de Deus. Tem filho de Deus aqui ou não? Quem é que habita em ti? O Espírito Santo de Deus. No entanto, mas, todavia, porém... Contudo, a carne continua atuante. E a carne continua sedutora. E você e eu precisamos escolher de que lado a gente quer estar. Eu quero estar do lado do Espírito ou eu quero estar do lado da carne? Você tem que fazer essa escolha a cada dia. A que voz eu ouvirei? A voz do Espírito ou a voz da carne? A quem escutarei? A quem me renderei? Escolher viver uma vida de santificação exige obrigatoriamente a rejeitar a carne. E o que são as obras da carne? Está aí no texto que nós lemos, em Gálatas 5. Você está com esse texto aberto ainda? Olha o que diz agora a partir do versículo 19 a 21. Porque as obras da carne são manifestas. E olha que relação dura, nojenta, deplorável. Enquanto eu vou lendo essa relação de obras da carne que não agradam a Deus, que se opõem ao Espírito de Deus, você vai aí matutando, como a gente diz, na tua mente. Enquanto disso ainda, a sua vida tem se alimentado. O quanto disso aqui que eu vou ler para vocês tem sido ainda a prática na sua vida. As obras da carne são manifestas, versículo 19 de Gálatas 5, as quais são adultério. O que é o adultério, lembra? O relacionamento sexual de uma pessoa casada com alguém que não é o seu cônjuge. Ah, pastor, nunca adulterei contra o meu esposo. Ah, pastor, nunca adulterei contra a minha esposa. Mas lembram-se de quando Jesus disse, vocês estão dizendo que não adulteram? Onde é que nasce o adultério? Todas as vezes que você olhar para uma mulher que não é a tua e a desejar, é como se você de fato tivesse já adulterado com ela. Qual a vantagem? Não, essa não é a palavra. Qual a suavidade? Não, não é suavidade. Qual seria a palavra? Qual o menor peso de pensar e fazer? É porque no pensar ninguém está sabendo. Mas tem um que sabe. Quem é? Eu posso me gabar e dizer, nunca adulterei. Mas Deus sabe o que se passa aqui. Ah, mas não é só adultério, o que mais que diz aqui? Fornicação. Lembra o que é fornicação, amados? A fornicação é qualquer relacionamento sexual entre pessoas não casadas. Sabe, o sexo é uma coisa maravilhosa. Quem pode dizer amém? Tem gente que não.
Eu não sei se por desconhecimento, ou, né? Mas eu estou dizendo, é maravilhoso. E eu vou lhe dizer, sabe por que é maravilhoso? Porque tudo que Deus fez é bom. E Deus criou o homem e a mulher para gozar da sexualidade. 2 pontos. No casamento, no matrimônio. E agora eu posso ouvir amém ou não? Amém. Foi mais forte até. O sexo é bom, agradável ao Senhor quando vivenciado no matrimônio, no casamento. Qualquer relacionamento sexual fora do matrimônio e do casamento chama-se fornicação. Fornicação é pecado, é obra da carne. Continuará sendo até que Cristo volte, porque a palavra não muda, a cultura muda. Por isso que esse negócio de ficância, eu vou ficar, isso não é de Deus. Isso não é de Deus, é pecado. E se você que me ouve aqui, seja pela transmissão, seja pessoalmente, tem ou adulterado ou cometido fornicação, isso é obra da carne. E a Bíblia diz que aquele que conhece a Deus e é guiado pelo Espírito Santo de Deus, não vive nessa prática. Não vive. Os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. E eu sei que tem muitos que talvez saiam daqui ou que me ouvem pela transmissão e conseguem sair daqui e numa boa continuar praticando esses atos, achando que estão fazendo o bem porque estão satisfazendo a sua carne. Nós temos a impureza. E por impureza, entenda, toda prática sexual grotesca, incomum, bizarra, como você queira dizer. Qualquer prática incomum, impureza, é imundícia. E eu vou dizer para vocês o que não muda e que continua sendo, conforme a palavra de Deus, pecado. É qualquer tipo de relacionamento homossexual. É pecado. É imundícia, é impureza. Qualquer relacionamento bizarro, grotesco com um animal, isso é zoofilia, é pecado. Qualquer tipo de relacionamento sexual incomum, eu me sinto atraído por bonecas infláveis. E eu vou parar por aqui para não dizer coisas grotescas que possam ferir a você, mas que são práticas comuns no mundo, mas não de alguém que foi alcançado pelo Evangelho. Isso continua sendo pecado. Mas a Bíblia continua dizendo, dentro desses pecados sexuais, irmãos, tem aqui também, sabe o que? A lascívia. Lascívia. Sabe o que é lascívia? É a sensualidade, a libertinagem, é a venda do corpo, através da sedução. Eu adoro receber uns likes expondo o meu corpo, as minhas curvas. E hoje em dia é um tal de academia para cá e academia para lá. E se vende o corpo atrás de likes. Isso é lascívia. Isso é sensualidade, é libertinagem, é despertar nos outros um desejo que você não pode suprir. Isso é imoralidade e continuará sendo. Meu corpo, minhas regras. Seu corpo não te pertence, meu irmão. Seu corpo não te pertence, minha irmã. Não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo de Deus, e que Ele habita em vós, se é que já tendes experimentado a graça da salvação. Meus amados, está aqui, a relação é longa, e se nós fôssemos detalhar cada uma dessas, tem os pecados aqui espirituais, que eu já disse quando pregamos a série em Gálatas. E o que são esses pecados espirituais? A idolatria, a feitiçaria, as heresias.
E abertamente a gente tem que dizer: a idolatria é pecado, meus amados irmãos. Qualquer coisa que ocupa o lugar de Deus na tua vida é pecado. E essa idolatria pode ser teu carro, pode ser teus bens, pode ser o teu patrimônio, pode ser os teus filhos, pode ser o seu cônjuge, pode ser o seu dinheiro, ou pode ser alguém que você coloque em substituição a Deus, até mesmo um santo, até mesmo Maria. Ninguém pode ocupar o lugar de Deus e de Jesus Cristo, amém ou não? Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem é? Jesus Cristo, homem. Em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. E o nome é Jesus. Atos 4:12. Feitiçaria é pecado. Esse negócio de ficar acendendo uma vela para Deus e uma vela para o diabo. Eu estou na igreja levantando as mãos, mas no dia seguinte eu estou fazendo minha fezinha. Eu estou carregando o meu patuá. Eu estou acendendo a minha vela, eu estou fazendo um trabalhozinho, eu vou fazer uma corrente, eu vou botar um sal grosso. Tudo isso, amados irmãos, a Bíblia está dizendo que é obra da carne. Mas tem os pecados de relacionamento. Olha o que tem aí na relação: inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, invejas e até homicídio. Contenda, irmãos, dissensões. Tem irmão que já acorda pensando: hoje eu vou botar para quebrar. Hoje eu vou pegar aquela irmã. Ela está pensando o quê? Contenda, inimizade, acorda já pensando em brigar, em discutir, em arrebentar. Isso não é coisa de Deus, irmãos. É por isso que fruto do Espírito é amor, fruto do Espírito é alegria, fruto do Espírito é paz. Eu sou da paz. Pombinha, bota pombinha branca, adesivo no carro. Mas leva uma fechada para você ver. A pombinha vira um urubu na hora. Irmãos, eu nunca esqueço. E nesses problemas de relacionamento, tinha lá o bate-papo de 3 pastores. Os 3 pastores estavam conversando, Gustavo, sabia? Porque você sabe que pastor às vezes é uma raça, irmãos, que ele fica sem poder, Paulinho. Com quem que eu vou contar os meus problemas? Com quem que eu vou contar as minhas agruras? Para quem que eu vou contar os meus dissabores? Para quem que eu vou me abrir falando que eu também sou homem, como qualquer um de vocês? E que passa pensamentos na minha cabeça, dá desejos às vezes, que dá vontade, irmão, de falar: se eu pego aquela ovelha, eu quebro as 4 patas. Irmãos, vocês acham que não? Aí estão os 3 pastores conversando. Aí fala: olha, vamos se abrir aqui. Por favor, os 3 estão ali, olha, eu não aguento mais, eu preciso confessar um pecado para vocês. Mas eu só confesso se vocês combinarem que vocês também vão confessar o de vocês. Para ficar aqui e a gente poder orar um pelo outro. Estamos dentro. Os 3 pastores começam, Cleito. Aí o primeiro diz: Douglas, eu vou confessar, o meu problema é o seguinte: cara, eu não posso ver uma 51. Cara, quando eu olho ali, bate dá água na boca. Eu preciso, rapaz, eu comecei com a 51, uísque, tudo. Olha, eu encho a cara mesmo, mas eu encho a cara no meu quarto. Depois eu tomo um banho, me recupero e vou para o púlpito e prego. Mas, rapaz, eu sou dependente do álcool. Você ora por mim? Vamos orar pelo irmão. E você? Olha, é o seguinte: o meu pecado é o seguinte: eu não posso fazer isso em Embu-Guaçu, mas eu faço fora de Embu-Guaçu. Eu vivo apostando, cara. Eu passo nas loterias, tudo que você possa imaginar: Mega Sena, loto acumulada. Eu vou para cassino, eu compro o jogo do bicho, porque eu tenho a grande esperança de um dia ganhar, ficar rico, para dar uma parte para a igreja, é claro. Eu sei, a igreja está querendo comprar um terrenão, e eu tenho falado para Deus: Deus, se eu ganhar, eu prometo, eu compro terreno para a igreja. Vocês oram por mim? Oramos. Beleza, 2 confessaram, chegou o terceiro. E você, irmão, qual é o seu pecado? Ele fala: amados,
Tenho que confessar mesmo? Tem. Fala, qual é o seu pecado? O meu pecado é o seguinte: eu não consigo guardar segredo. Eu não consigo, tudo que me contam eu saio espalhando, eu falo para todo mundo. Aí os dois falaram: maldito, por que eu fui contar? Toma muito cuidado para quem você se abre. Toma muito cuidado, que tem gente doidinha para chegar ali e falar: ai, preciso te contar uma coisa, Júlia, para a gente orar pelo Paulinho. Eu vou contar uma coisa que o Paulinho me contou. Você promete? Só para a gente orar por ele. E a pessoa vem com essa desculpa de que vai contar para o outro para orar, irmãos. E está espalhando. Sabe o que é isso? Dissensão, contenda. Pecado, irmãos. Obra de quê? Do Espírito, não é isso? É espiritual fazer isso, irmãos? Isso é obra de quê? Da carne. Os pecados ditos sociais. Irmãos, eu não bebo, tá? Só água. Eu senti uma risada de zombaria ali. Um tal de ha, como que se diz? Tô sabendo, né? É sério, irmãos. Tá? E nem jogo no bicho, na lota e nada disso, tá bom? Nem em Bugaçu, em nenhum lugar. Aí só falta vocês falarem: pastor, meu pecado é não guardar segredo. Eu vou recortar só esse pedacinho da mensagem e vou mandar adiante. Os pecados ditos sociais, você já ouviu? Hoje em dia as pessoas falam: não, eu só bebo socialmente. A Bíblia está aqui dizendo que bebedice e embriaguez é pecado, é obra da carne. Mas está dizendo aqui também as glutonarias, as orgias. Quantas vezes a gente come até não poder mais e sai dali dizendo: oh, meu Deus do céu. Já viram? Amém. Amém. Eita, e olha que vontade. Chegou mais um, chegou ali, rapaz, mais uma sobremesa daquela. Espera aí um pouquinho. Estou pronto para a próxima. Tudo isso é pecado, irmãos. O excesso é pecado. Nós não estamos livres desses pecados, sabia? Todos nós podemos cair em alguns desses pecados, mas agarra o verbo cair. Mais uma vez eu te digo, cair. Nós estamos sujeitos a cair. E mais uma vez eu repito que eu sempre digo para vocês: o pecado na vida do crente tem que ser um tropeço. O pecado na vida do crente tem que ser uma fatalidade. O pecado na vida do crente tem que ser uma coisa inesperada. Tem que ser uma queda, um tropeço. O pecado na vida do crente jamais pode ser uma prática contumaz. É por isso que a Bíblia é clara em dizer: quem vive na prática disso aqui, não pode dizer que é espiritual. Nada disso deve trazer para a gente orgulho. Nada dessas práticas deve fazer você se orgulhar, mas deveria trazer para você tristeza e arrependimento. Sabe o que diz na segunda de Paulo aos Coríntios 7,10? Segunda aos Coríntios 7,10. A tristeza segundo Deus, opera arrependimento, e arrependimento para salvação. A tristeza segundo Deus deve operar arrependimento. Segunda de Paulo aos Coríntios 7,10, da qual ninguém se arrepende. Eu não me arrependo de ter arrependido. Parece redundância, né? Mas ninguém se arrepende de ter se arrependido. Mas a tristeza do mundo opera a morte. A morte. O nosso primeiro ponto dizia que a vida cristã envolve uma guerra entre a carne e o espírito. E nós estamos nessa guerra. Nós não estamos livres. Mas o segundo ponto da mensagem diz que a vida cristã envolve uma guerra entre a carne e o espírito. E nesta guerra, o que Deus exige de você e de mim, o que se exige é renúncia. Renúncia. Sabe o que é renúncia? Abrir mão do pecado. Mateus 16, 24. Mateus 16, 24.
Olha o que diz em Mateus 16, 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, o que tem que fazer? Renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Amados, a vida cristã envolve uma guerra entre a carne e o espírito, amém ou não? Estamos nessa guerra, e nessa guerra se exige renúncia, renúncia. Se alguém quer seguir ao Senhor Jesus, de fato, precisa renunciar. Renunciar à mentira, renunciar à contenda, renunciar às pelejas, renunciar às dissensões, renunciar à prostituição, renunciar à imoralidade, renunciar à lascívia, renunciar ao adultério, renunciar às práticas sexuais imundas. Exige renúncia. O pecado na vida do crente não pode ser uma prática normal. A gente não pode normalizar e nem sequer normatizar comportamentos pecaminosos que são contra os preceitos da palavra, porque pecado sempre será pecado. Não muda, irmãos. Mas é um tal hoje de querer normatizar comportamento. O certo, já dizia Chesterton, o certo é certo, mesmo que ninguém o faça. E o errado é errado, mesmo que todos se enganem sobre ele. O certo vai continuar sendo certo, ainda que todos estejam fazendo errado. E o errado vai continuar sendo errado, ainda que alguns se enganem e digam que é o certo. Eu tenho que ficar com o que é certo, correto. Só que nesse mundo relativizado, o que é certo está se tornando errado, o que é errado está se tornando certo. E estão tentando normalizar comportamentos pecaminosos. Amados, quem aqui já teve um encontro com Jesus, diga amém. Quem é guiado pelo Espírito e que mentia, não mente mais, amém ou não? Quem bebia, não bebe mais, amém ou não? Quem promovia contendas, não promove mais. Quem praticava imoralidade, não pratica mais. Quem se vestia indecentemente, não se veste mais indecentemente, mas se veste com decência. Quem adulterava, não adultera mais. Quem fornicava e prostituía-se, não se prostitui mais. Quem ficava, não fica mais, amém ou não? É relacionamento sério aos pés do Senhor Jesus. Quem mantinha práticas homossexuais, não as pratica mais. Isso não é homofobia. E eu falo com liberdade, a Bíblia condena. E nós não estamos aqui para perseguir um certo pecado. E essas práticas, irmãos, hoje em dia que têm sido exaltadas, incentivadas e até reconhecidas como dignas de orgulho, não podem ser dignas de orgulho. Nós estamos vivendo um mês. Você sabe qual é o mês? Mês do orgulho. Em vez de dizer que eu tenho orgulho de ser o quê? Vocês estão com medo de falar. É o mês do orgulho LGBTQIA+. Irmãos, daqui a pouco nós vamos ter que fazer o mês do orgulho da mentira. Eu me orgulho em ser mentiroso. Eu me orgulho em beber. O mês do orgulho da contenda. Vamos fazer? Esse é o mês para a gente se orgulhar em viver promovendo contenda. É o mês do orgulho de tudo que está aqui dito e falado como sendo práticas pecaminosas. O mês do orgulho de quem adultera. Tem adúltero aqui? Diga amém. Ufa. Eu fico tanto medo de quando eu peço esses amém, de alguém falar amém.
Mas vai ter gente querendo fazer o mês do orgulho do adúltero, o mês do orgulho de quem preza meu corpo, minhas vidas, o mês do orgulho de poder andar pelado pela rua. Irmãos, nós não estamos aqui para perseguir ou para sermos discriminatórios. O que eu disse para vocês eu vou repetir. Eu vou perguntar, mas você não vai responder com amém, por favor. Tem alguém aqui que ainda mente? Tem alguém aqui que ainda continua bebendo, se embebedando? Tem alguém que continua aqui ainda dependente de alguma droga, seja lícita ou ilícita? Tem aqui alguém adulterando? Tem casalzinho aqui se relacionando sexualmente sem ser casado? Tem alguém aqui ficando? Tem alguém aqui com práticas homossexuais? Eu estou dizendo que tudo isso aqui, a Bíblia diz que é obra da? E se é pecado, continuará sendo pecado. Nós não estamos aqui olhando só para um tipo de pecado. E aí que eu digo que muitos cristãos erram, porque, sabe, ficam mensurando pecados. Esse pecado é o pior pecado. Eu vou dizer para vocês algo que eu já disse no passado e vou usar a ilustração, tá vendo? Aqui diante de mim tem um lago. Tá vendo o lago aqui, ó? Tá bem aqui o lago. Você está vendo essa pedrinha aqui? Você está vendo essa pedrinha aqui na minha mão? Está vendo? É grande ou pequena? Pequena. Eu vou jogar ali no lago, ó. Para onde ela foi? Essa pedra pequena, quando eu joguei no lago, ela vai para onde? Eu vou pegar agora aqui essa pedra maior, que tem um brinco colado nela. É maior do que a outra, não é? Para onde que ela foi? Para onde que ela foi? A pequenininha foi para onde? E essa maior foi para onde? Mas agora eu vou pegar essa aqui, ó. Tá vendo essa? Essa é grande. Eu vou jogar no mesmo lago, ó. Qual a diferença para as três pedras? A pequenininha foi para onde? A média foi para onde? A grande foi para onde? Não tem pecadinho, pecado, nem pecadão. Tem pecado. Pecado para Deus é pecado. E não importa o tamanho que você acha que é o pecado. Sabe para onde esse pecado vai te levar? Para o fundo. Pode ser só o teu pensamento, se não arrependido, se não lançado aos pés de Cristo, se não confessado. Esse pecadinho vai te levar para longe de Deus, para a condenação eterna, vai te levar para o inferno. Mas tem uma diferença entre a pedrinha, a pedra e o pedrão. É que quando o pedrão caiu ali, ele respingou água em todo mundo que estava aqui. Eu vou jogar o pedrão de novo e vou respingar água nos... Não vou fazer isso com vocês, não. Mas imagina isso, o pedrão caiu ali. Sabe, a consequência dos nossos pecados é quando a gente expõe e envolve outras pessoas. Acaba molhando gente que não deveria ter sido molhada. Quando você adultera, não só no seu pensamento, que você acha, não, eu só estou pensando. Talvez é a pedrinha para você, ninguém sabe, só Deus sabe. Mas quando você de fato adultera, você destrói o seu casamento, você destrói a confiança, você destrói o relacionamento com os filhos, e precisa restaurar isso. E louvado e bendito seja o Senhor, porque com essa palavra a gente restaura, amém ou não? Restaura. Porque a obra da carne pode ser a dissensão, a obra da carne pode ser a contenda, mas o fruto do Espírito é o amor, o perdão,
o recomeço. Quantos acreditam nisso? Diga amém. Louvado e bendito seja o Senhor. A solução para todos os problemas, quando confessados e quando a gente entrega isso aos pés do Senhor. Por isso que, hoje em dia, por mais que queiram normatizar e normalizar essas práticas, nós continuaremos, irmãos, defendendo que em Cristo nós somos mais do que vencedores. E com Cristo nós podemos renunciar ao pecado. Amém ou não? Renunciar ao pecado. A vida cristã de fato envolve uma guerra entre a carne e o espírito. E nesta guerra se exige renúncia. Em Mateus 16, 24, Cristo já faz esse apelo. Quer ser meu discípulo? Negue-se a si mesmo, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Em terceiro e último lugar, eu vou repetir a primeira frase, a segunda frase e a terceira. A vida cristã envolve uma guerra entre a carne e o espírito. Estão comigo? Todos nós estamos sujeitos e enfrentamos essa luta. Mas nessa guerra se exige renúncia. Amém ou não? É renúncia, não orgulho. Não soberba de propagar o meu pecado e dizer, eu me orgulho de ser o que eu sou. O orgulho, meus amados irmãos, é o pior sentimento que alguém pode ter. Porque Deus abate os soberbos, mas Deus exalta os humildes. Deus exalta os humildes. E o humilde é aquele que, em terceiro lugar, sabe que o Espírito Santo nos ajuda a vencer a carne. E o Espírito Santo que já nos ajuda na nossa salvação, o Espírito Santo que nos ajuda nos capacitando a servir o Senhor, é o mesmo Espírito Santo que nos ajudará na luta contra a carne, através do fruto do Espírito. Em Gálatas 5, em 22 e 23, diz o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há o quê? Lei. Não há lei. Não há nada que proíba. Mas o Senhor exalta isso. A manifestação do Espírito redunda em um fruto. E este fruto é resultado de uma vida vivida em conexão a Cristo. Nós vamos ler o último texto em João 15, 1 a 5. Antes da conclusão. João 15, 1 a 5. Amados, talvez nós tenhamos amigos nossos, talvez nós tenhamos familiares nossos, talvez nós tenhamos pessoas muito próximas a nós, que têm vivido pela carne. E eu não quero exaltar nem diminuir nenhum daqueles pecados, nenhuma daquelas obras da carne. Que o apóstolo Paulo nos coloque em pé de igualdade, todas elas. E se você tem alguém conhecido, se você tem um parente, se você tem alguém próximo a você, que tem vivido pela carne, o que a palavra nos desafia é nós vencermos tudo isso com o fruto do Espírito. É com amor. Mas o amor não é omitir. O amor não é ocultar. O amor não é fingir que nada está acontecendo. Mas o amor também é repreender. E o amor é exortar. O amor também é dizer: a palavra de Deus continua valendo. E é o Espírito Santo quem na nossa vida pode nos ajudar a vencer o pecado. É e sempre foi. Amém ou não?
Por isso que nós cristãos precisamos saber que precisamos viver pelo Espírito e não pela carne. Olha o que diz em João 15, 1-5. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda a vara em mim, ou seja, todo o ramo em mim que não dá fruto, atira. Mas ele limpa toda aquela que dá fruto. Para quê? Para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado, amém ou não? Quantos aqui já estão limpos? Nós já fomos limpos por essa palavra. Estai em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também em vós, se não estiverdes em mim, ou seja, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vocês são as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Em nome de Jesus, não se afaste da comunhão, permaneça. É assim que a gente vai vencer juntos, é assim que a gente derrota a carne, é permanecer firme no Senhor, não é se afastando da comunhão. Irmãos, eu carrego os meus dilemas, você carrega os teus. Nós não somos perfeitos, nós temos nossos pecados, cada um de nós carregamos em algumas dessas áreas o nosso calcanhar de Aquiles, e a gente vai vencer permanecendo no Senhor, permanecendo. Fique firme. Fique firme, permita que essa palavra preencha o seu coração, permita que o Espírito Santo faça a obra na sua vida, não se afaste do Senhor. A vida cristã envolve uma guerra entre a carne e o Espírito, e o Espírito Santo nos ajuda a vencer a carne pelo fruto do Espírito. Precisamos rejeitar a tentação, rejeite, renuncie. O Senhor espera a renúncia da gente. Você que diz, eu sou heterossexual, mas não consigo conter os meus desejos sexuais, você é tão pecador como aquele que tem os seus desejos homossexuais e que não consegue vencê-los. Não tem melhor nem pior, porque pecado é pecado. Mas você que não consegue ficar sem mentir, para tentar se promover, para tentar mostrar que você é quem você não é, você é tão pecador quanto. Nós não podemos normatizar comportamentos. Pecado continuará sendo pecado, e pecado só pode ser vencido através do Espírito Santo de Deus, amém? Permaneça nele, em nome de Jesus. Saiba que o seu Senhor já venceu o pecado na cruz do Calvário. Ele já venceu todas as tentações. Em Hebreus 3, 15 e 16 está escrito: nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém nós temos um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Ele venceu, amém? E nós podemos vencer. Olhe para Jesus, corra para Jesus, busque a Jesus. O símbolo do cristianismo não é uma escada. O símbolo do cristianismo não é uma escada onde nós vamos subir para a prosperidade, para a vida onde a gente tem todas as conquistas, onde eu sou reconhecido como irrepreensível. O símbolo do cristianismo não é uma escada, mas o símbolo do cristianismo é uma cruz. É uma cruz. E a cruz indica sofrimento. A cruz indica luta. A cruz indica resistência.
E a cruz exige de você renúncia. Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Renuncie os seus pecados hoje. Renuncie às suas práticas pecaminosas. Renuncie hoje à obra da carne que insiste, que teima em brigar dentro de você. Hoje é dia de renúncia. Eu concluo dizendo que nós precisamos escolher viver e andar em espírito. Nós precisamos decidir viver e andar em espírito. E o fruto do Espírito é amor, é gozo, é paz, é longanimidade, é benignidade, é bondade, é fé, mansidão, é temperança. E contra essas coisas não há lei. A obra do Espírito Santo, que já iniciou em nossa vida, nos convencendo da necessidade de nos convertermos a Jesus. A obra do Espírito Santo que habita em nós e que já tem nos capacitado para o serviço e a obra dele. É a mesma obra do Espírito Santo que quer promover na tua e na minha vida uma prática de santificação. Salvos, sentados e sossegados? Não. Mas salvos, vivendo em santidade para o serviço do Senhor. Santifique-se, santifique-se. O Espírito já está em você. Ele já habita em você. Se de fato você já se converteu ao Senhor. Por isso, em Gálatas 5,16 está escrito: digo, pois, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Renuncie-se hoje. Negue-se hoje. Entrega hoje os teus pecados no altar do Senhor. E diga: de hoje em diante, eu serei mais do que vencedor. O meu Senhor venceu na cruz. O meu Senhor foi vitorioso naquela cruz. Eu estou disposto hoje a viver por Ele, a viver para Ele e fortalecido por Ele, para a honra e glória dEle. Feche os seus olhos.